Agora nós vamos conversar aqui com a doutora Caroline Pinto de Souza. A Caroline que trouxe uma maneira diferente de ver aqui o programa, de conviver aqui com o estúdio. Caroline, obrigado pela tua presença, pela tua alegria e tal, pela tua força, pela tua energia. Eu que agradeço, Silvia. É sempre um prazer retornar a esta casa. É um programa muito instrutivo para os nossos telespectadores e onde cada um tem a condição de trazer a sua experiência. Passar o seu conteúdo. Passar o seu conteúdo, que é muito importante. E obrigada. A Caroline, ela fala um assunto extremamente importante. Quem é que não sonha em ter uma moradia, né? Uma casa e tal, um investimento imobiliário e tal? E nós sabemos, né, Caroline, eu quero a tua opinião naturalmente, que o setor da construção civil, ele sempre foi o maior empregador, ele ainda continua sendo um dos maiores empregadores, né, do ponto de vista da indústria, da indústria no Brasil, e ele é aquele que ajuda muito mais rapidamente uma retomada da economia do que qualquer outro, né? E nós temos aí, por exemplo, a opção do contrato de locação com promessa de compra e venda. Isso aí também ajuda muito nesse segmento, né? Sim, ajuda muito nesse segmento. Até as próprias construtoras têm essa possibilidade, tem construtoras que trabalham com essa possibilidade, que é aquela possibilidade que tanto o comprador quanto o vendedor, ele abre a possibilidade para um contrato de locação que no período que perdurar vai servir como uma espécie de entrada, sem que haja necessidade do financiamento direto. Isso é uma vantagem enorme para o comprador, que no caso deseja sair do aluguel, porque acabam se tornando uma forma de suaves parcelas, né? Parcelas que podem ser fixadas já em contrato, com os seus respectivos amarras, previsões, obrigações, quem vai ou não ficar com condomínio, IPTU, enfim. Então, é uma forma também muito interessante para o comprador fazer uma espécie de test drive, né? Imagina que bacana tu conseguir fazer o test drive na hora de adquirir um imóvel, saber se aqui tu vai te adaptar àquela vizinhança, àquele bairro, àquela nova realidade, aquela nova vida que se impõe. E também, né, pro vendedor, no caso, o locador, acaba sendo uma alternativa para que aquele imóvel não fique parado, gerando despesas, né? E também uma forma de movimentar mais rapidamente os negócios. Então, é uma possibilidade muito interessante, muito vantajosa e, obviamente, o que vai garantir que o negócio se estabeleça de forma tranquila e segura é um contrato muito bem elaborado, eu sempre insisto nisso, aonde se estipulem todas as negociações prévias, onde se coloque todas as amarras prevendo direitos e obrigações de ambas as partes. Então, é um caminho que se vê como alternativa e além da construção, não somente na construção civil, mas também diretamente com aquela pessoa física que quer vender o seu imóvel, né? E tem uma certa pressa. Também temos situações em que o comprador daqui a pouco está aguardando uma indenização, a liberação por exemplo, de um alvará, né? A questão do término de um inventário. É um período em que se possibilita já ir amortizando o valor, se mantém a moradia e também temos a previsão desse tipo de contrato de locação com opção de compra também para os imóveis comerciais. Veja que interessante, Silvio. Legal, muito interessante Isso faz o quê? Quem aluga, né, um imóvel comercial, geralmente ele está criando a identidade do seu negócio naquele ponto. E às vezes que acaba sendo muito prejudicial ao negócio, um rompimento ou daqui a pouco uma retomada deste imóvel por término do contrato, enfim, N possibilidades. Então, veja que bacana, o empreendedor, no momento, não adquire de forma imediata a condição, né? Pode continuar gerando o seu rendimento, né, perante o negócio e ainda abre a possibilidade de estar no local, ter salvaguardado o seu direito de preferência, já estipulando que ao final daquele período será comprado o imóvel. Nesse período gira, né, digamos, o capital de giro da empresa e também abre a possibilidade de mais tempo para a busca de financiamentos e outras alternativas. Isso movimenta a economia. E outra coisa interessante, né, Caroline, que tu percebe muito melhor do que a gente, porque tu atua neste ramo, tem essa sensibilidade, inclusive de mulher, a mulher tem mais sensibilidade para isso,
é que nós percorrendo assim a cidade, a gente vê hoje dezenas, até milhares de pontos comerciais fechados. Em função da pandemia, aquele negócio fica em casa, a economia se vê depois, e isso acabou arrasando, né? Uma infinidade de empresas que eram saudáveis e tal, ali por 2 anos ficaram inativas praticamente, acabaram se inviabilizando. Esses pontos comerciais também podem agora, né, ter essa alternativa, né? Tem essa alternativa, exatamente. Tudo é uma forma também em que se torna mais direta a negociação. Se sabe que hoje em dia se tem muita dificuldade, muito burocrático a questão de conseguir efetivar um financiamento bancário. Então, acaba sendo uma relação que se estreita entre comprador e vendedor, estipulando tudo de forma contratual, tudo de forma desburocratizada e simplesmente tendo o que é mais vantajoso que é o investimento naquele imóvel, seja comercial ou residencial, e ainda naquele período em que, se for estipulado as taxas e o valor do aluguel, vai estar sendo amortizado ao final. Futuro, né? E geralmente financiamentos não tem essa possibilidade de se fazer parcelamento de entrada. Geralmente são entradas pré-fixadas, né? Em que tem que se cumprir aquela obrigação à vista. E então isso já abre um leque maior, ou seja, facilita, porque há o parcelamento, a possibilidade do parcelamento é uma espécie de parcelamento da entrada, pois o aluguel pode ser estipulado, né, o contrato, vamos supor, em 24 meses, 36 meses, ou o período em que for ajustado entre as partes. Bom, pela experiência que tu tens, Caroline, para onde é que Porto Alegre mais está caminhando do ponto de vista do mercado imobiliário? Quer dizer, qual é a região de Porto Alegre? Norte, Centro-Oeste, Leste, Sul, que está sendo mais, digamos assim, está tendo uma efervescência maior? Eu vejo o seguinte, nós temos alguns bairros que já são tradicionalmente queridinhos dos porto-alegrenses, e eu sempre assinalo que um deles é o próprio bairro Menino Deus. Eu verifico que está havendo um investimento, principalmente em imóveis novos, construtoras, empreendimentos imobiliários, até de médio a alto padrão, justamente buscando, porque é um dos bairros onde quem se estabelece dificilmente sai, acaba se tornando, né, o ambiente em que vai querer permanecer durante o período. Eu estou há 40 anos ali na Padre Cacique, por exemplo. Né? Então, e nem imaginas, talvez, né, a outra alternativa a não ser ficar pela região. Com certeza. Aí, pensando justamente nessa questão, que os empreendimentos, as construtoras, elas estão trazendo para um upgrade, tentando trazer os clientes para um upgrade. Quem já reside, não tem interesse, quer permanecer no bairro e quer fazer um upgrade. Então, é uma forma de uma certa renovação, né? Sem que os que são mais efetivos e que são mais antigos no bairro acabem migrando. Então, tradicionalmente, o Menino Deus é um bairro muito querido dos porto-alegrenses. Mas nós temos também algumas novidades, eu acho que certas apostas, e eu vejo mesmo a questão do quarto distrito, que é um projeto que vai evoluir, até porque vai ser também um grande centro tecnológico. Então, claro, isso não a curto prazo, aquela dica que a gente dá para o pessoal que, de repente, pensa num investimento mais a longo prazo. Exatamente. Né? Tocaste muito bem a questão do quarto distrito ali, que vai ser agora revitalizada pela prefeitura, já está motivando muitas construtoras, investidores a olhar melhor com carinho naquela região ali. Exatamente. Caroline, bom, o nome da tua empresa lá é Imobiliária Habita, estamos localizados na Gonçalves Dias, 149, Menino Deus. Vale a pena uma visita lá, olha aqui, essas dicas que a Caroline apenas insinua aqui, elas são muito mais detalhadas e servem como um ponto fundamental para você dar um salto da qualidade da sua vida em termos de investimento, seja ele comercial ou pessoal, né, familiar. E sempre eu costumo dizer, sempre tendo em vista que nós acumulamos a questão jurídica, a importância e foco na questão jurídica, com a questão mesmo imobiliária, eu costumo dizer, não pense que não tem solução. Né? Não, minha documentação está enrolada, às vezes as pessoas se desmotivam. Vamos conversar, tragam a sua documentação e vamos fazer uma análise despretensiosa, mas esclarecedora para ver as alternativas que podemos buscar. E se tu acha que não tem solução, ela vai dar a solução. Caroline, obrigado pela tua presença. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigada.
Obrigada.